Bom dia, tudo bem com você? Que o Senhor Jesus esteja com você nesse dia, Ele possa te abençoar e possa guiar os teus passos. Vamos orar? Santo Deus, bondoso e eterno Pai, obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção, abre a nossa mente e nosso coração com o teu Santo Espírito para entender a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos hoje mais um dia para a honra e glória do Senhor, para estudarmos a palavra de Deus que já está aqui aberta, esperando para ser lida, para ser degustada, que é o nosso alimento espiritual, que não pode faltar na nossa mesa, e a lição da escola sabatina é o guia que nos leva à palavra do Senhor, né? Que sabemos que é o nosso guia diário, certo? E hoje é domingo, dia 23/8/2026, isso mesmo. E essa semana nós estamos falando sobre o ministério movido pelo amor, o ministério de Paulo, que estamos falando sobre Paulo, né, sobre 1 e 2 Coríntios, e falando ali sobre Paulo, falando sobre o ministério movido pelo amor. E aqui, na parte de domingo, o título é Ação de Graças. Ei, ação de graças. O que é ação de graças? É você agradecer, é você demonstrar o que Cristo fez por você. E aqui, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 1, Paulo ele inicia, né, com a saudação, e logo em seguida, no versículo 3, fala sobre a ação de graça, né, de Paulo pelo conforto divino. Ei, ação de graça pelo conforto divino. Agradecer a Deus pelo conforto que Ele nos dá. O conforto divino. O que é o conforto divino? Muitas vezes as pessoas confundem conforto com a vida boa, onde você não precisa fazer nada, onde você esteja em uma casa boa, em uma vida tranquila, nenhum problema, né? As pessoas veem conforto dessa forma, mas Paulo não. Paulo vê conforto como Cristo está cuidando de você todos os dias. Imagine Paulo falar de conforto, um homem que sofreu tanto como nós vimos ontem, um homem que passou por tantas tribulações, né? E agora falar de conforto, ele tem que falar de conforto com segurança, com certeza, porque Paulo ele foi confortado por Deus. Paulo ele foi consolado e confortado por Deus. E Paulo não queria guardar esse conforto só para ele. Paulo não queria deixar esse amor que ele sentiu só para ele. Pelo contrário, Paulo queria compartilhar. E Paulo agora ele começa a compartilhar aquele amor. Paulo agora ele começa a ensinar, ele começa a repassar aquilo que ele teve, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele presenciou. Todos nós passamos por tribulações, passamos por aflições na vida, nesse mundo tenebroso. Mas o nosso Pai que está nos céus, Ele está disposto a nos consolar, a nos confortar, a nos dar, a devolver a alegria, sabe, de viver. Nos devolver, como é que eu posso dizer, a essência do que é viver ao lado de Cristo. E Paulo, para viver ao lado de Cristo, você viu que não foi fácil. Paulo passou por muitas tribulações, né? E ali Paulo fez tudo por amor. E aqui agora Paulo vem dando ação de graça, vem agradecendo ao Senhor, né? Olha o que Paulo fala no capítulo 3, no versículo 3 do capítulo 1 de 2 Coríntios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, o Deus de toda a consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para que podemos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Esse é o motivo que Paulo está agradecendo a Deus, por Ele ter nos confortado, nos consolado, e agora nós, como os filhos de Deus, nós como os beneficiados, passar esse benefício para as pessoas que estão atribuladas, para as pessoas que estão sofrendo, para as pessoas que necessitam. Nesse dia eu quero que você entenda uma coisa. Conforte alguém com a palavra de Deus. Conforte alguém com a pregação do Evangelho. Conforte alguém falando que Deus está seguro na mão dele todos os dias. Porque era o que Paulo fazia. Paulo se preocupava com as igrejas, se preocupava com os irmãos, se preocupava com aquilo que ele pregava o Evangelho. Paulo não passava em uma cidade e pregava o Evangelho e ia embora e esquecia, não. Paulo estava em contato com eles o tempo inteiro. E Paulo, como nós vimos em Coríntios, Paulo escreveu cartas, se preocupou, né? E ali chorou e Paulo sofreu mais uma vez por aquele povo. E que você, que tem um ministério, que você possa agradecer a Deus todos os dias, porque Deus te consolou, te confortou e agora você pode repassar esse conforto. Você pode mostrar esse Deus para aquelas pessoas que estão passando por tribulação, certo? Que Deus ele possa nos abençoar, né? Paulo aqui fala de uma aflição acima das nossas forças. E se está acima das nossas forças, não depende de nós resolver, depende de Deus resolver. Que Deus possa nos confortar, possa nos consolar todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, obrigado porque o Senhor é Deus que nos conforta, nos consola, nos tirou do lamaçal de pecado e colocou na tua maravilhosa luz. Obrigado por ter cuidado pela tua proteção. Fica conosco nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde.